Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se vocês estão assistindo essa aula, infelizmente alguma coisa aconteceu que impediu de vocês de assistirem lá na sala. Sendo assim, vamos ao assunto. Eu falei anteriormente da função chamada função constante, tá? A primeira função que a gente começa a fazer a associação e dá nome a ela. Na aula de hoje, a gente vai ampliar um pouco mais essa visão para a chamada, como vocês veem aí na tela, função do primeiro grau ou função afim, dependendo do livro que vocês pegarem. Vamos começar definindo essa função e depois eu mostro a vocês que vocês usam ela, tá? De novo, quando eu estou nomeando a função, eu estou descrevendo como é a característica dela, tá? Na função constante eu estou dizendo, ó, as respostas são sempre as mesmas. Para a função do primeiro grau ou função afim, ela tem uma formação, ou seja, uma associação. Como é uma função, eu vou associar dois conjuntos. Um conjunto de onde eu tiro a informação para colocar na conta e o outro conjunto que são os resultados. Dessa forma, vamos lá. Então, a definição de uma função do primeiro grau, tá? Chama-se função polinomial do primeiro grau, tá? É tipo aquele negócio, é o professor fulano. Não, intimidade chegou? É só fulano. Pronto. O nome real seria função polinomial do primeiro grau ou função afim. A qualquer função de A e B, assim como uma função constante, eu pego a informação de A e lanço a resposta no conjunto B, dada por uma lei da forma. Ó, a lei de forma dela, da função que eu vou aplicando os valores de x é um número vezes x mais b. Esse A e esse B aí são números reais. O detalhe que eu chamo aí a atenção é que esse A aqui, ó, tá, não pode ser zero. O valor de A não pode ser zero. E assim como era lá na função constante, ó, o valor de o A e o B, que são conjuntos, são um pedaço ou podem ser todo o conjunto dos reais. Por isso a ideia do contido. Exemplos disso aqui, ó. Na função f de x, o número a é chamado de coeficiente de x e o b é chamado de termo constante. Exemplos desses, ó, f de x igual a 5 vezes x menos 3. Ou seja, por associação, o a, ó, vai ser o valor 5 e o b vai ser quem? O valor menos 3. Ah, professor, mas não era para ser mais? Se aqui apareceu menos, mais com menos dá menos. Menos 2 vezes x menos 7, dessa outra função aqui, o a vale menos 2 e o b menos 7. E eu posso ter na função também, ó, 11 vezes x. Mas, professor, o a apareceu e cadê o b? O b vale zero. Se você disser, mas, professor, por que aqui o b pode ser zero e o a não? Aí eu vou mostrar para vocês a ideia disso. Tá? É bem simples de você entender porque aqui o b pode ser o valor zero e o valor a não pode. Vou mostrar para vocês. Da aula anterior, eu falei para vocês da função constante. Tá? Vamos perdoando aqui a escrita, eu não sou bom nisso aqui não. Tá? Função constante. Aqui para escrever na tela, eu sou horrível. Então, a função constante estava lá. F de x é igual a C, com o valor de C constante. Tá? E para deixar claro também que são números, né? E C pertence aos reais, ou seja, é um número que está parado. Quando eu estou dizendo para vocês agora, eu estou falando da função do primeiro grau. Do primeiro grau. Que a cara da função agora é essa daqui, ó. F de x igual a A vezes x mais o valorzinho de B. Esse B aqui pode ser qualquer número, tá certo? Número real, positivo ou negativo, ou seja, A e B pertencem aos reais. Só que tem um detalhe,
eu estou dizendo para vocês que o A tem que ser diferente de zero. Por quê? Eu chamo a atenção aqui, ó. Se o A, porventura, fosse igual a zero, olha lá, ficaria f de x numa conta, independente de quem seja o valor de x, eu estou dizendo aqui, ó, se o A fosse igual a zero, você faria a conta ó, 0 vezes x mais o valor de b. 0 vezes qualquer número que seja, sempre dá zero. 0 mais b, o que ia dar quem? B. Ó, a função estaria dando um valor que está parado. O b é um número real. O que é isso? Exatamente a função constante. Então, por isso, o a não pode ser igual a zero. Tá? Porque senão você volta a ter o quê? Função constante. Mas, professor, a gente não usa isso, essas funções aí, é tudo aleatório. Não, a gente usa um bocado dela. Muito, tá? Muito mesmo. Eu começo a mostrar a vocês aqui, antes de contas, como é que vocês usam isso daqui no dia a dia de vocês. Ó, imagina que você sai de casa de novo, vai comprar numa loja que é, sei lá, tudo por R$ 5, ou por 7, sei lá, tudo por R$ 7. Sendo assim, qualquer coisa que você comprar na loja custa R$ 7. Então, se você levar um produto, você paga R$ 7. Se você levar dois produtos, você paga R$ 14. Se você levar três produtos, você vai pagar 21. Tá certo? Então você está fazendo, ó, R$ 7, dois, 14, três, 21. Então você está fazendo a formação o seguinte: você está dando a informação, ó. Imagina que X é a quantidade de produtos. Quantidade de produtos. Então, eu poderia botar uma letra Q, qualquer coisa, só para que meu cérebro entenda. Eu vou levar uma quantidade de produtos. Quanto eu vou pagar? F, que é a função, é o valor a ser pago. A ser pago. Então, como é que eu vou saber o quanto eu vou pagar? Ó, eu vou pagar dependendo de quantos produtos eu levar. E esse valor a ser pago vai ser quem? 7, que é o valor de cada produto, vezes quantos eu levar. Ou seja, uma função de primeiro grau. Isso vale nessas lojas de qualquer produto por um valor. Tá? Você vai comprar num salgado, vai comprar salgado no centro. Naquele salgado lá também, R$ 2 cada salgado. Então é 2 vezes a quantidade que você levar. Ah, a gente vai comer pastel. Todo pastel é o mesmo preço, então você pega a quantidade de pastéis que você vai levar vezes o preço. Ah, eu vou abastecer o meu carro e eu quero abastecer em litros. Quanto eu vou pagar? É o preço que está lá vezes a quantidade de litros que você vai levar. Então você tem essa função de primeiro grau. Então, a princípio, que aqui está, eu estou informando para vocês o seguinte, ó, nessa primeira parte da conta. Eu vou explicar o resto. Ó, vou deixar essa conta ali ainda formada e depois vou mudar. Ó. Então, eu estou dizendo para vocês que a conta que a gente está fazendo, por enquanto, é essa daqui. Ó. F de x é igual quando você abastece seu carro. Tá bom? É o valor que eu vou pagar vezes a quantidade que eu vou levar. Então, esse A é um valor fixado. O preço da gasolina é tanto. Vou botar, ó, X é a quantidade de litros que você vai colocar. Quero 20 litros. Aí você vai fazer o quê? O preço que está lá na bomba vezes 20. Vou levar 10 salgados. Cada salgado R$ 2. 2 vezes 10, vou pagar R$ 20. Tranquilo isso daí. Mas, professor, o senhor disse que ainda tem o B. E o B não apareceu em nenhuma dessas contas aqui. Não apareceu porque depende da situação. Como assim, ó?
De novo, você foi na loja, tá? Comprou aqui na loja qualquer coisa por tal valor, tá bom? Qualquer coisa por aquele valor. Sendo assim, e se você não sair de casa, mas quiser receber os produtos? O que é que acontece? Você vai pagar quem? O frete. E o frete também é fixado. Como é o frete? Tá? É mais R$ 7, por exemplo. Então, tudo que eu for pagar, mais o valor do frete do mototáxi. No pastel, tá? Qualquer salgado por R$ 2, então R$ 2 vezes a quantidade de salgados que eu vou levar, mas eu não quero ir lá, eu quero que me tragam, então mais o valor que você vai pagar do mototáxi. Olhem, lá eu estava vendo um dia desse a compra de ingressos que tem lá para o lado de São Paulo. Então lá eles cobram uma taxa. Então, quanto é que eu vou pagar para poder ir para o show? É o valor do ingresso mais a taxa. Aí depende. Se eu não me engano, tinha uma taxa lá que custava R$ 90. Ou seja, tu vai pagar o valor do ingresso, sei lá, R$ 300, mais o valor da taxa. Ou seja, uma função de primeiro grau. Então a gente tem funções de primeiro grau em nosso entorno o tempo inteiro e a gente faz essas contas sem problema nenhum. Tá? Então, função de primeiro grau, nós não vamos nos preocupar. Beleza? Vamos voltar lá para a aula. De todo modo, eu vou ter que fazer um desenho, porque assim como eu disse na função constante, para todo valor que você vai colocar na função, seja ela que valor for, tenho aqui 3 exemplos, você sempre vai ter uma resposta. Para cada número que você coloca, você tem uma resposta. Quando você junta essas duas informações, literalmente, você faz a ideia do gráfico, você faz o desenho. E que tipo de desenho eu vou obter? Ó, o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, y igual a vezes x mais b, com a diferente de zero, é uma reta oblíqua. Isso significa o seguinte, você vai desenhar uma reta, tá? Que ela está inclinada. Só isso. Imagina que você fez o piso da sua casa e fez uma rampa. Pronto, aquela rampa que você está fazendo seria a descrição de uma reta. Ah, professor, mas eu não tenho reta em cima do eixo x e y? Tem, tá? E se ela estiver parada no eixo x? Aí a gente volta a ter a função constante. Para cima ou para baixo, se ela está parada com relação a x, então é função constante. Aí se ela estiver parada com relação a y, tá? Aí a gente vai fazer tudo isso daí. Beleza? Então vamos lá. Detalhe. Então o senhor está dizendo que eu vou fazer uma reta, o desenho. Mas para desenhar, como é que eu vou saber por onde é que vai passar essa reta? Ora, se eu vou desenhar uma reta, tá bom? Eu preciso determinar pelo menos 2 pontinhos para marcar. E aí é só passar o traço por esses 2 pontos. Mas, professor, como é que eu vou adivinhar? Ó, quando eu vou fazer isso, eu consigo marcar pelo menos um ponto, que, como eu disse em aulas anteriores, há valores que zeram as nossas contas. Para a função do primeiro grau, existe um valor que zera a conta. Ou seja, existe um valor que, se eu colocar na minha conta, o resultado dá zero. Qual é o nome desse valor? Eu já disse anteriormente, é chamado o quê? Raiz de uma função. Então, a raiz de uma função polinomial do primeiro grau, a y igual a vezes x mais b, ou seja, para que seja raiz, o valor de y tem que ser igual a zero. Quem zera essa conta é o valor de x sendo igual a menos b dividido por a. Como é que o senhor chegou nesse resultado, professor? Como é que o senhor chegou aí e tal? Ó, é bem simples. Vou voltar lá para fazer as contas para vocês observarem. Vou voltar no quadro para escrever. Como eu estou dizendo que eu vou achar os resultados, são essas duas informações. Ó. A minha função, ou seja, o valor de y, são os resultados. Se eu quero achar a raiz é o valor que zera a conta, ou seja, eu estou zerando o resultado dessa conta. E disse para vocês também
que é a função, ou seja, os resultados que eu vou obtendo é a partir da conta A vezes X mais B. Então, vou juntar essas duas informações e dizer, ele está procurando o valor de X, tal que quando eu fizer o resultado dessa conta aqui, o resultado dá zero. Tá? Sem me alongar muito. Lá no ensino médio a gente aprendeu que, um número, quando ele muda o lado, tá? O sentido na igualdade, ele muda o sinal dele. Então, fica, A vezes X é igual a menos B. O B aqui que está, abre aspas, positivo, passa para o outro lado negativo. Por que abre aspas? Porque eu não sei por enquanto quem é o valor de B, tá? E qualquer número vezes o mais, menos com mais dá menos, mais com mais dá mais. Então eu já sei que eu vou mudar o sinal do valor de B. E o A que está aqui multiplicando, que eu sei que é um número, vai passar para o outro lado dividindo, ou seja, menos B vai ser dividido pelo valor de A. Por isso a gente chegou naquele resultado. O valor que zera a conta numa função de primeiro grau é isso aqui. Aí você pode dizer, professor, mas isso daí é besteira, eu não vou usar raiz. Vai. Por exemplo, se você sair com R$ 50 de casa e vai para uma festa, para você achar a raiz do valor, é só você gastar os 50. Na hora que você diz assim, rapaz, eu gastei tudo, ou seja, você achou a raiz do valor que você tinha, certo? Raiz nada mais é do que o valor que iria zerar a minha conta. Se eu gastar os R$ 50 na festa, tá? A conta que você tem é o seguinte, quando você sai de casa para ir para uma festa, F é o valor que eu quero voltar. Eu sei que eu vou sair com quanto? R$ 50. Mais X é o que eu vou gastando durante a festa, ou seja, 50 menos X. Se X é o valor que eu vou gastando, à medida que eu vou R$ 10 aqui no lanche, mais 10 ali, mais 10, emprestei 10 para o colega voltar para casa e por aí vai, daqui a pouco eu posso zerar, ou seja, quando eu gastar os R$ 50, quando eu gastar todos os R$ 50, o meu saldo, certo? O valor que eu vou ter na conta, perdoe, f de x vai ser igual a zero. Olha aí, conta de novo. Os seus gastos são medidos por uma função de primeiro grau. Vamos lá voltar para as contas? Dessa forma, aí você tem aqui, f de x igual a 5 vezes x menos 3. Para que o resultado seja zero, vocês vão colocar. Quanto é que vale B? Vale menos 3. Aí tem o menos aqui, menos com menos dá mais. Fica o 3 em cima. Dividido por quanto? Pelo 5, que é o valor de A. E nessa segunda conta, de novo, vamos lá. O B vale quanto? Menos 7. Aí vou colocar aqui, menos com menos vai dar mais. Ficaria o 7 positivo em cima. Dividido pelo valor de quem? De A, que vale menos 2. Aí positivo dividido por negativo dá o quê? Negativo, por isso que fica 7,5. E 11 vezes x, como é que eu zero a conta? Vamos lá. Eu vou zerar. O B aqui vale zero. Não existe menos zero. Então fica só o valor de zero. Zero dividido por qualquer coisa dá quanto? Zero. Então o valor que zera essa conta aqui, é x igual a zero. Professor, mas tem outra forma não de saber desse daqui? Tem, Quem é o número que multiplicado por 11, o resultado dá zero? Só tem um número, é o zero. Zero é o único valor que na multiplicação sempre dá como resultado zero. Por quê? Eu não tenho nada e vou multiplicar esse meu valor, vou dar nada de novo. Tá bom? A conta é simplesmente essa. Sendo assim, como é que eu vou saber quando a função... Vocês já viram lá, tá? Deu spoiler e voltei. Como é que eu vou saber, professor, na hora de fazer o desenho? Tá, o senhor está dizendo que eu acho a raiz, beleza. Até achar o valor zero, beleza. Mas eu volto para aquilo lá. Como é que eu vou saber como fazer o meu desenho? A ideia é bem simples. Simples mesmo.
Numa função de primeiro grau, o valor que não se altera, tá? E que sempre vai precisar existir na conta é o valor de A. Ele sempre vai existir, ou seja, ele é fundamental para que eu entenda. Como A é um número real, tá? E não pode ser o zero, sobram duas opções. Ele é um valor positivo ou ele seria um valor negativo. E assim como a gente faz no nosso dia a dia, tá? No meu dia a dia, se eu digo eu estou uma pessoa positiva, eu estou uma pessoa o quê? Feliz, para cima. Então significa, assim como o valor de A na conta de primeiro grau, se o valor é positivo, então quando eu for fazer o meu desenho, eu vou ver o desenho indo para onde? Para cima, crescendo. Então, professor, se o valor de A é negativo, uma coisa negativa é uma coisa para onde? Para baixo. Vai me entristecendo. Então, na hora que eu fizer o desenho, o resultado vai para o quê? Vai descendo. E isso você vê na hora de construir. Ou seja, toda vez que o A é positivo, a função sempre é o quê? Crescente. Você sempre vai ver um desenho subindo, tá? Se o valor de A é negativo, tá bom? A função é o quê? Decrescente. Eu vou ver um desenho descendo. Eu disse para vocês anteriormente, todo desenho que a gente vai fazer em uma expressão matemática, você desenha da esquerda para a direita. Sempre eu vou desenhar da esquerda para a direita. Sendo assim, olha as figuras, ó. A figura que está à minha esquerda, que é essa de rosa, tá bom? Significa que os resultados estão crescendo. Enquanto a figura da direita, que aqui está de verde, os resultados vão o quê? Decrescendo. Como assim, ó? Eu vou desenhar da esquerda para a direita. À medida que eu vou colocando, ó, para cada valor de x, eu vou tendo uma resposta y. E na hora que eu for fazendo, ó, esse desenho e juntar os pontos, eu vou ver essa figura o quê? Subindo. E esse pontinho aqui, professor? Essa marcação maior, vou até dar uma ampliada. Ó. E essa marcação aqui é exatamente os resultados o resultado onde a minha conta dá o quê? Dá zero. Esse valorzinho, essa bolinha mais escura aqui que vocês estão vendo, é a raiz. Tá? E o que é que eu consigo informar por questão disso? Ó? Tudo que ficar à direita do meu resultado vai assumir valor o quê? Positivo. Tudo que ficar à esquerda da minha raiz vai ser um valor o quê? Negativo. Quando eu pegar para o outro desenho de novo, ó, da esquerda para a direita, estou desenhando. Ó. Então, para cada valor de x, eu atribuo um valor em y. Aí desenho dois pontinhos. Na hora que eu passar o traço, eu vou ver a reta o quê? Descendo. Descendo. E da mesma forma que a figura anterior, esse pontinho mais escuro aqui, ó, é a nossa raiz. E significa o seguinte, ó, todo resultado que ficar à esquerda aqui vai ser um resultado o quê? Positivo. Todo resultado que ficar à direita da raiz vai ser um valor o quê? Negativo. A raiz, literalmente, é o que determina a parte que você deixa de ganhar para perder, ou a parte que você deixa, que era no primeiro caso, a parte que você deixa de perder e passa a ganhar. Cara, eu tenho que continuar assim, porque se eu continuar nessa meta, eu vou sair do vermelho. É isso a função de primeiro grau. Vamos pegar exemplos para fazer isso? Então, exemplo, vamos lá. Vamos construir o gráfico da função f de x igual a x menos 2. Eu vou fazendo passo a passo aí para que você entenda a função de primeiro grau, que é, de novo, tranquilo. E eu quero que você entenda o resultado da função como se fosse o seu cotidiano. Entenda isso, como se fosse do meu dia a dia. Vamos lá, vou pegar o quadro para escrever. Quando eu digo para você lá, f de x igual a x menos 2, antes de você pensar em uma expressão matemática, pensa só como se fosse no teu dia a dia, certo? Eu preciso de R$ 2 para comprar o meu salgado. Ó. Ou seja, isso aqui significa do dinheiro que eu tenho, do valor final que eu preciso ter, que é a minha função,
eu tenho que gastar alguma coisa e vou tirar R$ 2 para comprar o salgado. Eu tenho um valor e vou tirar para comprar o salgado. Se eu não tiver nada, digamos, eu não tenho nada comigo. Então, nada menos 2 significa que eu ainda preciso de R$ 2, tá bom? Para comprar o salgado. O que é que eu tenho aqui associado? Se eu for por questão de informação, eu não tenho nada, por isso eu ficaria devendo R$ 2 para comprar o salgado. Mas se você tiver R$ 1, estou pegando valores inteiros para ficar mais simples a gente entender. Então significa, ó, se eu tenho R$ 1 e o salgado custa 2, eu ainda iria dever o quê? R$ 1 para comprar o salgado. Ou seja, eu estou dando de informação, eu só tenho R$ 1 e iria dever quanto? R$ 1 ainda. Mas se eu tiver R$ 2 no meu bolso, ora, se eu tenho R$ 2 comigo, os R$ 2 que eu tenho menos os 2 que eu vou pagar no salgado, eu não vou ter nada, tá? Vou ficar com o salgado, mas não vou ter nada no meu bolso. Então, ó, eu tenho R$ 2, vou comprar o salgado, mas não vou ter mais nada para o resto do dia. Ah, professor, coloque só valor positivo? Não, ó. Se eu já tivesse devendo R$ 1 lá no salgado, a pessoa do salgado me conhece, certo? Sabe que eu vou pagar direitinho no final de semana, mas eu já estou devendo R$ 1 a ele. Então, R$ 1 que eu estou devendo, certo? Acrescido do salgado que eu vou levar, que é mais 2, agora eu vou dever o quê? R$ 3. Então, ó, eu já estava devendo R$ 1 e agora eu vou dever 3. Nas questões de informação, olha o que é que eu estou dizendo ó, na informação. A ideia do x e do y, eu quero que vocês entendam assim, ó. É o x e o y. O x é o valor que eu tenho, ó. Valor que tenho. E eu tenho. E o y vai ser o quê? O valor que eu vou ter, depois de comprar o salgado. Depois de comprar o salgado. Como eu disse para vocês, ó, eu não fiz desenho nenhum, mas eu dei algumas informações. Eu disse o seguinte, ó, se eu observar o valor de A, eu consigo dizer se meus resultados vão subir ou descer. Aí eu tenho aqui o valor de A que está multiplicando o X. Aí você pode dizer, não, professor, não tem ninguém multiplicando o X. Tem sim. Anteriormente eu já disse, quem é o número que multiplicado por qualquer outro, não muda o que eu tenho agora. Ora, é o número 1. Sendo assim, o valor de A que está na minha conta é 1. E 1 é um valor quê? Positivo. Significa que o desenho que eu vou fazer, ele vai subir. Não sei se muito inclinado, se pouco inclinado, não sei. Eu só sei que ele vai para onde? A direção é para cima. Aí olha o que é que eu vou fazer. Eu disse a vocês, ó, se eu não tiver nada no meu bolso, eu vou dever R$ 2. Ou seja, ó, se eu não tiver nada no meu bolso, aqui o valor de X, eu vou dever quanto? R$ 2. Tá aqui, ó. Mas se eu tiver R$ 1, eu tenho R$ 1. Eu não tinha nada, vou dever 2. Mas se eu tiver R$ 1, agora eu vou dever quanto? Vou dever 1. Ah, professor, mas eu tinha os R$ 2 no meu bolso. Ah, você tem os R$ 2? Então você não vai dever nada. Professor, eu já estava devendo, era R$ 1 lá na pessoa. Ah, você já devia R$ 1? Que é o menos 1? Já. Então agora
Sua dívida passa a ser quanto? Aqui, ó, de R$ 3. Mas na brincadeira de liga os pontos, liga o ponto, liga o ponto, vai ficar meio curva aqui, liga o ponto, vamos embora. Tá vendo? Eu já sei. Significa, ó, isso é fácil de entender. Quanto mais dinheiro eu tiver no meu bolso, mais valor, mais vai sobrar depois que eu comprar o salgado. Olha, ó, é isso que o meu gráfico está dizendo. É isso que a minha expressão está dizendo. Eu acho a raiz? Claro que eu acho, ó. A raiz é 2, por quê? Se eu tiver só R$ 2, não vai sobrar nada no meu bolso. Não vou ter nada para gastar. Vamos voltar lá para o slide? Então é isso aí que ele está dizendo, ó. São as informações que eu coloquei para vocês. E o gráfico, como eu disse, ó o desenho lá. Mas, professor, eu não sei fazer esse gráfico bonito, fica meio curvado o meu. Eu não acabei de mostrar para vocês que o meu ficou meio curvado? Então não se preocupe com isso. Eu só quero que vocês tenham ideia de como fazer o desenho e entender o que o gráfico significa. Significa, ó, como eu disse para vocês, ó, quanto mais dinheiro eu tiver no meu bolso, tá? Mais vai sobrar depois que eu comprar o salgado. Vamos para outro exemplo? Agora eu vou fazer o seguinte: ao invés de uma, eu vou pegar duas funções. Tá? As funções estão definidas em R. Significa que eu posso colocar qualquer valor na minha conta, sem problema nenhum. Quais são as funções? Ó? A primeira é 8 menos x, significa que eu tenho R$ 8. Como eu estou fazendo menos x, significa que eu vou pagando as coisas. Tá? E o outro é 3 vezes x. Significa que o quê? Todo valor que eu pegar, ele vai ser triplicado. Tá? Imagine isso como sendo um investimento. Tá? Digamos, sei lá, a poupança. A poupança rende 0,5%. Então, o valor que você tem vai ser agregado de quanto? 0,5%. Aí ele pede, ache as raízes da função. Ou seja, eu quero saber que valores eram tanto 8 menos x, quanto 3 vezes x. E aí é fácil. Se eu tenho R$ 8, para eu sair sem nada, eu gasto quanto? R$ 8, está lá, ó. X igual a 8. Se eu vou triplicar o valor que eu tenho, e mesmo assim eu não vou ter nada como resultado, significa que eu não coloquei nada. Aí é fácil de eu entender. Então, ou seja, o x é igual a zero. Logo, eu achei a primeira raiz x igual a 8 e a segunda x igual a zero. Aí ele pede aqui, ó, construa no mesmo sistema de coordenadas cartesianas os gráficos. Ou seja, ele só pede para você, me diz aí o que é que isso significa como resposta. Vou pegar lá na lousa e mostrar isso para vocês. Existem duas funções lá. F de x igual a 8 menos x. E a outra que ele desenhou lá, g de x igual a 3 vezes x. Aí ele pediu para fazer o desenho. Faz o desenho aí para mim. Como eu disse para vocês, eu preciso colocar valores. Mas eu já coloquei um valor aí. Na função f, eu disse para vocês o seguinte: quando x é igual a 8, o resultado da conta é zero. Está aqui, ó. O y vale quanto? Zero. Está bem aqui em cima. E do g, está lá, ó. Quando x é zero, o y vale zero. Ah, professor, beleza, o senhor achou? E o outro resultado? Vamos lá. Pegando para o F, ó, eu vou desenhar ele com verde. Se você não gastar nada, ou seja, se o x é zero, você não gastou nada, quanto você ainda vai ter no bolso? Fácil, todo mundo entende. Ah, se eu não gastar nada, professor, eu ainda vou ter R$ 8 no meu bolso. E como eu disse, a partir de 2 pontos, você faz o quê? O desenho de uma reta. Está lá, ó. 8 para y e aqui, ó, 8 em x. Ó. Fazendo a minha reta. Essa retinha de verde que eu estou desenhando aqui são os resultados que vão acontecendo da função f de x igual a 8 menos x.
Ah, beleza. E na outra conta, professor? Então, veja, no de F, eu usei dois valores. Quando x foi igual a zero, a resposta em y foi 8, e eu posso colocar o valor que eu quiser. Quando eu coloquei x igual a 8, a minha resposta de y foi igual a zero. Certo. E aqui, professor? Vou mudar a cor. Tá? Vou botar de vermelho. Aqui. Quando eu peguei o x igual a zero da função g, a minha resposta também foi y igual a zero. E agora? Como é que eu faço? No outro foi mais fácil. Simples. Escolhe qualquer valor para colocar na conta. Eu sempre vou escolher valor. E se eu escolher x igual a 1, professor? Não tem problema nenhum. A resposta de y seria igual a quanto? A 3. Então, quando o x aqui fosse 1, ó, a minha resposta, por exemplo, seria y igual a 3. Aí eu posso 1, 2, 3. Aí eu junto, ó. Quando eu peguei x igual a 1, o y valeu 4, valeu 3. Lembra o que eu disse? Para desenhar uma reta, eu só preciso de dois pontos. Ó. Tá aqui um primeiro pontinho, tá aqui o segundo. Tchum, tchum, foi embora. Olha aí. Desenhei as minhas duas retas sem muita preocupação. Não está muito reto, não, mas está reto. Tá? Use a imaginação de vocês. Vocês são alunos de imaginação boa. Vamos voltar lá para o slide. No slide, como eu disse para vocês, aí está. Ó, as duas retas. Só que percebam, assim como eu fiz lá, ó, existe um momento em que as retas vão se tocar em algum valor. E é o que ele pergunta na letra C. Ó. Determina as coordenadas dos pontos de interseção entre as funções f e g. Ou seja, qual é o valor que eles teriam em comum? Ó, para ter um valor em comum, qual é o valor de x que eu coloco nas duas contas que o resultado seria igual? Ou seja, para o valor de y. Vamos lá ver. Ó. Se eles vão ter o mesmo resultado, é porque 8 menos x tem que ser igual a 3 vezes x. Olha lá, ó. Se eles são iguais, é porque 8 menos x tem que dar o mesmo valor de 3 vezes x. Aí o que é que a gente aprendeu? X de um lado, y do outro, e isso a gente aprendeu lá no ensino médio. Tá menos x. Se eu mudo ele do lado da igualdade, ele passa a ser o quê? Mais x. 3 mais 1, 4. 4 vezes x tem que ser igual a 8. Passo o 4 dividindo. O x é igual a 2. Ou seja, quando você colocar x igual a 2, você vai ter o mesmo resultado nas duas contas. Quer ver? 8 menos 2, 6. 3 vezes 2, 6. Então, a gente obteve o mesmo resultado. Então, função de primeiro grau é bem tranquila. Vamos voltar para mim. Sendo assim, pessoal, vocês não têm preocupação em fazer função de primeiro grau. E agora, toda vez que vocês forem comprar um salgado na loja tudo por 7, tudo por 20, vocês vão saber que vocês estão fazendo o quê? Função do primeiro grau. Tá? Se quiser receber em casa, função do primeiro grau. Beleza? Então é aquilo. Se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!